Boa noite, boa noite. Agora sim, desculpe aí a falha técnica, problemas aí na transmissão. Acabamos iniciando sem som, né? Mas agradecendo a vocês aí, a gente que nos aguardaram, estamos começando aí mais um resumo do dia. Nosso programa de número 757. Destaque no programa de hoje: a quem interessa impedir a Copa América. Nós vamos falar desse tema, diante do qual tem se posicionado o governo, a direita, a esquerda, os jogadores, e é tema de debate aí em todos os lugares. E hoje você vai assistir aqui a análise. A gente já destacou a nossa opinião a respeito do assunto, né, mas vamos analisar à luz dos últimos acontecimentos. Se eles comprovam o que a gente vinha de, né, quais são as novidades, quais são os posicionamentos que mostram claramente, né, para quem quiser entender o que está acontecendo, né, não de maneira superficial, né, a quem interessa, que interesses estão em jogo. Bom, nós vamos destacar também aqui no programa de hoje principais acontecimentos do dia. Com certeza vamos falar das eleições no Peru, que estão faltando aí pouquinho para apurar, com o candidato que é apresentado aí como candidato da esquerda, o Pedro, professor, um pouquinho à frente, uma diferença pequena, né, e faltando ainda cerca de 3% dos votos para serem computados. Nós vamos falar da situação, do significado, inclusive, dessa eleição. Bom, vamos destacar também aqui a declaração do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, para quem aglomeração é falta de amor. Olha que frase carinhosa, né? Que frase tão meiga. Então, será que significa que transporte lotado é concentração de ódio? Fica aí, nós vamos debater, né? O prefeito acha que a aglomeração é falta de amor, ele deve estar agindo aí para combater a falta de amor. Deve ter empresário de ônibus sendo multado, adoidado, né, por estar submetendo o pessoal aí à aglomeração no transporte, por exemplo. Bom, nós vamos ver aqui também, vamos analisar aí no dia de hoje, o Bolsonaro reforçando, né, o time golpista, condecorando o general que livrou a cara do Pazuello, que não aplicou nenhuma sanção contra o Pazuello, agora foi condecorado. Olha que coisa. Bom, e tem mais, né? O Bolsonaro também nomeando para embaixador na África do Sul um aliado, um amigo do peito aí, né? Vamos falar desse problema. Vamos destacar também aqui as articulações no PSDB, né, em torno da CPI e do lançamento de uma candidatura própria do partido. Vamos destacar as resoluções da direção nacional, do Comitê Central Nacional do Partido da Causa Operária, cuja reunião se encerrou agora há pouquinho, destacar os dados da Covid. Bom, e tem mais. Fique com a gente, então, nos ajude aí compartilhando a doidada, né, você que está nos assistindo. Tem gente que, o Black Belchior disse que estava nos esperando aqui, estava desde sexta-feira aguardando, ficou aqui, já são 24, 48, 72 horas esperando o resumo do dia. Um abraço para o Black Belchior e para todos vocês aqui, para Carla Silva, para o Osni Castro, o Lino Alves, lá diretamente do Juazeiro, no Ceará, o Plekanov, que está conosco aqui, a Priscila, o Bergosa, nosso companheiro lá do Rio Grande do Sul, o Marco Cataldi, o Adolfo Neto, o pessoal que avisou desesperadamente aí no começo do programa que o som estava falhando, a Ana Matos, sou eu, né? Bom, a todos vocês que nos acompanham, pedindo duas coisas para vocês: que compartilhem o link do programa, né? Divulguem aí nas redes sociais e façam aí como a companheira Carla Silva, né, já fez agora. Contribuam com a gente, ajudem a sustentar esse programa. Carla Silva aí pela canequinha, com a contribuição para animar aqui o nosso programa já nesse começo. Boa noite ao Fábio Silva, Angelina, Desta Vez Eu Consigo, Anderson Andrade, Carlos Santos, Cristiane Rocha. Bom, muita gente por aqui. Em nome desses aí, eu saúdo a todos vocês.
é o pessoal que também que está chegando, aqueles que vão nos assistir aí durante a madrugada, no dia seguinte, fazendo crescer aqui a audiência do resumo do dia e do nosso canal. Vamos para a nossa pauta, então. Começando, hoje o programa está cheio de exemplos de hipocrisia, cinismo e cara de pau, né? Coisa que não falta entre os políticos da burguesia. Então tem um santo na política brasileira, né? O São João Dória da vacina, né? Que foi aí alçado à condição de santo pela imprensa capitalista. Era o homem que iria salvar o Brasil, né? Com a vacina do Instituto Butantan, um show de demagogia, né? Vacina que não existe. Ele mesmo responsável pelo Estado com maior número de mortos no país, mas demagogia com ele mesmo. E o senhor João Dória se especializou em ser o político defensor do fique em casa, né? Essa política, inclusive, levou aqui um amigo dele, aí, o deputado ator pornô, o Frota, Alexandre Frota, né, saísse aí pela madrugada em ações de caça, festas, atividades de gente pobre, obviamente, né, que estivessem aí supostamente desrespeitando, né, o conselho, a ordem, a determinação do santo governador de ficar em casa. Bom, hoje a imprensa destacou aí os memes na internet, o governador, né, mostrando exatamente porque ele pode defender que ficar em casa, né? Porque quando ele não está na casa, aquela casa enorme, o palácio, né, numa das suas propriedades, ele foi flagrado aí no Rio de Janeiro, num hotel, né, um hotel de luxo, obviamente, né, aí sem máscara, né? Sem máscara, sem distanciamento, sem nada. Tem imagem aí, produção, pode soltar a imagem, né? O governador de São Paulo circulou aí nas redes sociais, não é uma imagem muito bonita de se ver, né? Mas aí virou todo um debate, que é um debate falso que tem na internet, né? Porque é um banco de todos os lados, dos chamados negacionistas e dos chamados científicos. A direita é especialista, né, mestra em cinismo e em cretinismo. Então tá aí por que ele pode mandar o Frota, né? Porque, ao contrário da população pobre, que para se divertir, inclusive em geral, precisa fazer atividades coletivas, porque é um meio de diversão, né, próprio das classes populares, é fazer festa, né? É se juntar para fazer um churrasquinho, né? É fazer um pagode, é fazer uma coisa coletiva, é um futebol. Os ricos não, como o seu Dória, aí podem alugar aí uma suíte num hotel de luxo, né? E sozinho, com o namorado, com a namorada, com a família, né? Desfrutar desse momento onde não precisa respeitar, né, as falsas normas, né, que o pessoal cínico da direita vai na televisão cagar regras, né, que é só para o povo cumprir. Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço, né? Então aí a imagem aí do Dória, né, o sol, né, sem máscara, ganhou e virou aí também motivo de comédia da parte, inclusive, de outros setores da direita, né? Mas vale aí o registro. Bom, um outro aspecto que mostra aí também a cara de pau da direita, né? Mas aí com consequências também muito graves, né? Porque no caso do Dória, do Bolsonaro e outros, o resultado dessa política é que nós temos em São Paulo quase 120 mil mortos e quase 500 mil mortos no Brasil, né? E, bom, um outro resultado da festa de cinismo e demagogia é a situação das mulheres. Bom, um levantamento mostrou o seguinte, que durante a pandemia, já um levantamento feito pela Folha, apontou o crescimento de feminicídios em todo o país, né? O que obviamente é estimulado não só pela política de desmonte de medidas e políticas de proteção social às mulheres, mas obviamente pelo agravamento da política da direita de repressão, de vale tudo, né? De mete porrada nos mais fracos, e os mais fracos, infelizmente, ainda, né, sem estarem organizados para reagir. Bom, uma em cada 4 mulheres
foi vítima de alguma violência durante a pandemia da coronavírus no país. Foi o que apontou o levantamento feito pelo Instituto Datafolha, que também apontou a morte de 1.338 mulheres, né, durante esse período, que representou um crescimento supostamente de 2% dos casos. Tem aí, eu acho que tem aí para a gente um gráfico, né, que mostra aí o percentual de crescimento em diferentes regiões do país. Né? Se estiver liberado aí, produção, coloca para a gente, né, o gráfico. Acho que eu não liberei para a produção, falha minha. Eu vou destacar aqui alguns dados para vocês, então, porque eu não passei aqui na correria, mas só para a gente ter uma ideia, em comparação ao ano de 2019, né, houve um crescimento, por exemplo, em São Paulo, de 179% do número do total de casos, né? Minas Gerais, 150%, Bahia, 113%, Rio Grande do Sul, 80%, Rio de Janeiro, 78%, quer dizer, há uma disparada, né, de casos em todas as regiões do país. Rio de Janeiro, 78%, Pernambuco, 75%, Paraná, 73%, quer dizer, e por aí vai no país inteiro, né, um crescimento recorde de número de casos de violência contra a mulher durante a pandemia. Resultado, está aí a política do fique em casa e não lute, né? Orientação dada pela direita. Bom, olha aí, a produção, eficiente produção, liberou para a gente aí a imagem. Muito obrigado aí, produção. Para você que está em casa aí, poder ter acesso, dar uma olhadinha, inclusive nos estados, né, que tiveram maior aumento, né? Então vocês veem aí no alto da pirâmide aí, que está de cima para baixo, né, ordem decrescente, São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro liderando, né, o crescimento percentual, esse número comparativo com 2019, né? Quer dizer, o período justamente o primeiro ano da pandemia, a situação que segue se agravando, né? O resultado também, obviamente, de uma política como destaca aqui o Compa 29, né? Violência, né? Resultado do desemprego, sem auxílio, sem vacina, sem nada, né? Como diz o Marco Cataldi, é um crescimento realmente absurdo de violência às mulheres, né? Resultado, não é algo algo estimulado, né? É bom lembrar que nós estamos vivendo sob a égide de um regime, de um governo que tem na mulher aí o tratamento de um ser inferior, né? Que vem eliminando todo tipo de legislação social, de benefício, né? Que durante a pandemia a gente viu o tratamento dispensado no caso do auxílio emergencial, né? Onde a privação dos recursos aí para alimentação e tudo mais, as mulheres foram uma das mais afetadas, elas têm que se virar em casa aí para dar de comer aos filhos, né? Também entre as mulheres você tem aí o maior índice de desemprego, né? Você tem aí uma alta incidência, nesse caso, inclusive, dos trabalhadores domésticos, que em sua imensa maioria são mulheres, né, e que foram dispensados aí também pela crise que se abate também entre os setores da classe média. Bom, toda uma situação de desgraça, né, social, provocada pelo regime político. A pandemia é a pandemia, mas é a falta de combate à pandemia. Não tem testes, não tem vacina, não tem medidas de proteção social, né, a não ser, né, para aqueles que são beneficiários da proteção, não só do governo federal, mas de todo o regime político, como é o caso dos banqueiros, né, que estão comemorando aí lucros extraordinários, né? É a Bolsa Banqueira ou o auxílio emergencial para os banqueiros, que é várias vezes superior àquela miséria, né, que hoje é de R$ 250 em média, pago aí a população que precisa. Bom, e o resultado é essa situação muito grave, né, de violência, de ataque às mulheres, que também são as maiores vítimas do sofrimento aí na Covid. Bom, um outro dado que evidencia aí o cinismo, né, porque, obviamente, toda essa situação de sofrimento das mulheres
né, de agravamento da violência, de ataque e repressão contra as mulheres, encoberta aí com um discurso de defesa, né, dos interesses femininos, né, e por aí vai. Bom, e o cinismo se manifesta, queria destacar aqui o caso do prefeito, então, de São Paulo, né, o prefeito de Ricardo Nunes, que ganhou aí de presente, né, sem ter sido votado por ninguém, porque vice ninguém vota, né, a operação fraudulenta é feita para eleger o prefeito, o titular. O titular morreu, né, deixando aí um passivo de quase 30 mil mortos na cidade de São Paulo, a cidade com o maior número de mortos também no país, eleito num processo fraudulento, em que ele supostamente era apresentado aí como um combatente da pandemia, né? Bom, e o vice desta feita é o ex-vereador do MDB, o Ricardo Nunes. E ele hoje disse o seguinte, que aglomerações e festas, e nesse momento, são falta de amor ao próximo impressionante. Ele que se apresenta aí como sendo um representante da Igreja Católica, dos setores mais conservadores da Igreja, né, fez a frase aí para fazer média, né, então ia apresentar que aglomeração é falta de amor. Bom, então nós vamos perguntar então ao prefeito de São Paulo. Então, ônibus lotado é concentração de ódio. A prefeitura, o prefeito de São Paulo, né, o governo Nunes, está reprimindo aí essas empresas que transportam a população dessa maneira? Você que mora em São Paulo já deve saber a resposta, né? Essa situação que se repete aí, infelizmente, em todo o país, mostra aí o alto nível de demagogia, né, de cinismo, de cara de pau dos governantes, que fazem discurso contra a aglomeração, ao mesmo tempo que permitem, né, que os transportes públicos, que são de responsabilidade, né, são uma concessão do poder público, das prefeituras, continuem transportando a população dessa maneira. Porque fazer discurso, pregação, demagogia é fácil, né? O problema é resolver o problema dos trabalhadores, agir contra grupos poderosos, a máfia do transporte, né, que garante a eleição, né, de todo um bando de vigaristas que controlam aí, as prefeituras da maioria das cidades do país. Aí não tem, isso não é uma particularidade de São Paulo, né? Está aí o BRT do Rio de Janeiro, onde você vê também que aí não tem amor, né? Se aglomeração é desamor, é ódio, olha quanto ódio, quanto desamor aí também no BRT do Rio de Janeiro, situação que se repete pelo país inteiro, né? É preciso combater o cinismo, né? E a única maneira de enfrentar essa situação, veja só, quando tem ato na rua, ainda tem gente falando que não pode, o povo não pode se aglomerar, né? O povo é forçado a se aglomerar aí todos os dias, né? É política de gente de classe média que, nossa, tem distanciamento social, tem uma situação de afastamento. Isso aí não existe, né? Para a imensa 85% dos trabalhadores desconhecem essa realidade, né? É um mundo de ficção, né, que ainda bem, né, setores da esquerda, ainda que forçadamente, estão acordando, né, como a gente viu aí no último dia 29, né, e dia 19 tem mais. Nós vamos falar disso daqui a pouco, né, porque a maneira de enfrentar essa situação não é ficar dando ouvidos a essa demagogia, ficar repetindo a política da direita, né, fique em casa e morra sem lutar, né, porque em casa finalmente ninguém pode ficar. A única coisa que o pessoal pode fazer é morrer sem lutar, o que não é uma opção, né? Da mesma maneira que as pessoas são empurradas a sofrerem no transporte, no trabalho, na aglomeração, é preciso, né, sair às lutas e derrotar a direita responsável pelo verdadeiro genocídio da população. Bom, indo em frente, não sei antes agradecer aí ao Reflexão Sempre, muito obrigado aí pela figurinha, pela lembrança e pela contribuição. Sigam aí o bom exemplo do Reflexão Sempre, da companheira Carla Silva, contribuam, ajudem aí a sustentar aqui. Você pode mandar a sua contribuição instantânea, clicando logo abaixo aqui da área de conversa no YouTube,
né? No seu canal tem um cifrãozinho, você aperta e manda a contribuição que você desejar. Você pode também ser um contribuinte regular, o que é fundamental para a gente, né? Tornando-se membro aqui do nosso canal. Você clica logo embaixo da telinha, onde está escrito Seja Membro, e escolhe o seu plano de contribuição, né? E contribui aí regularmente conosco. Então, faça já, torne-se membro aqui do nosso canal e contribua conosco. Bom, o pessoal comentando aqui a falta de vergonha na cara, né? Segundo o Reflexão sempre, que expressa essa política. Vamos lá, vamos em frente na pauta, destacando agora o Bolsonaro reforçando o time golpista, né? E eu queria chamar a atenção porque essa situação aqui é muito importante, né? Porque a gente vê aí toda uma tentativa de iludir a população que nós estamos às vésperas ou caminhando por um processo eleitoral democrático, né? Para uma situação, a gente viu aí muita gente até da esquerda falando em garantir a democracia, né? Como se houvesse democracia no país. Bom, e enquanto o pessoal se ilude com conversa fiada, né? Com uma realidade que não existe, o governo Bolsonaro avança, né? Governo fascista, direitista, no fortalecimento das suas próprias bases. Nós tivemos uma série de episódios aí nos últimos dias, né? Nós vimos, por exemplo, aí a repressão aos protestos em Recife, né? Em Pernambuco, que se somaram aí outras iniciativas repressivas, como no caso do Rio de Janeiro, onde trabalhadores de aplicativos, advogadas, jornalistas foram agredidos, né? Nós vimos no mês passado aí, o massacre de Jacarezinho, né? Numa situação totalmente que mostra aí, né, que não tem nenhum controle. Pelo contrário, o controle é a autorização da polícia para matar, né? Para agir como verdadeiros justiceiros, né? No sentido mais criminoso da palavra, de executar aí a população trabalhadora negra, né, da periferia, dos bairros operários. Bom, e na semana passada, nos últimos dias, a gente viu aí, houve toda uma campanha de ilusão de anunciar que o general Pazuello, que descumpriu escancaradamente o regimento interno, aí, o Estatuto dos Militares, de que ele seria punido, né, de que ele teria pelo menos aí uma punição branda. Bom, isso aí não só não aconteceu nada nem parecido, né, não houve qualquer punição para o general ainda da ativa e ex-ministro da Saúde, como o general Paulo Sérgio Nogueira de Carvalho, né, que é o comandante do Exército, né, que não puniu, né, que comandou aí, que articulou com os outros militares a não punição de Pazuello. Ele foi condecorado com o mais alto grau da Ordem do Mérito da Defesa, né, uma honraria concedida a quem presta relevantes serviços ao Ministério da Defesa e às Forças Armadas. Ele foi condecorado pelo próprio presidente da República, o Bolsonaro. Aí a condecoração é o prêmio, né, por acatar. E aí vamos ter claro, ao contrário do que diz a imprensa golpista, não é só a vontade do Bolsonaro, é a vontade dos militares, né? É o regime golpista de tipo fascista que nós temos no país, né? Onde nós temos mais de 7 mil militares em postos de comando, né? Ocupando a maioria dos ministérios, né? E postos de chefia em toda a estrutura federal, né? E uma demonstração muito clara de que o Bolsonaro está procurando aí fortalecer as suas bases, seja, né, para se garantir aí numa disputa eleitoral com o apoio do Partido Militar, do qual ele é um membro do partido, né? Essa conversa fiada de que tem a ala militar progressista, os militares pode ter diferença, né? Os militares fizeram aquilo que era melhor para a campanha do Bolsonaro, nenhuma punição ao Pazuello, nenhuma ação contra as medidas, porque o governo é deles.
É um governo fascista dos militares entreguistas que estão destruindo, devastando o país, e eles são sócios. Né? A política de tentar demonizar exclusivamente o Bolsonaro, né? Como se ele estivesse agindo sozinho aí contra a vontade de todo o povo brasileiro, inclusive dos militares, está longe de ser verdade. Né? A ação do Bolsonaro é contra a gigantesca maioria do povo brasileiro, que está sofrendo na pele, né, toda essa situação, mas é parte da vontade dos militares golpistas, genocidas, que estão sendo até condecorados pelo Bolsonaro, né, por essa política de cumplicidade, né, no momento que você tem no país aí, de fato, mais de 600 mil mortos, né, e o pessoal está brincando aí de condecoração, fazendo festa, né, homenageando. Bom, não foi só o general comandante do Exército que foi condecorado, né, também teve distinção de honraria para outras pessoas, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. É o Bolsonaro armando o seu time, né, para aqueles que pensam que a parada já está decidida, né, de que o Bolsonaro é votado nas eleições, só porque o povo não gosta dele, como se a eleição fosse democrática, e como se a gente pudesse até mesmo ter garantia de que haverá eleições no país. Bom, a próxima imagem, dentro desse mesmo tema, aí, produção, pode mudar a foto. O Bolsonaro fez aí um afago também à Igreja Universal do bispo Edir Macedo, né? Dono da TV Record, e nomeou o ex-prefeito do Rio de Janeiro e bispo da igreja, licenciado da Igreja Universal, o Marcos Vela, para ser embaixador na África do Sul. Né? O encaminhamento do nome do Crivella foi feito pelo presidente da República ao governo sul-africano, né? Ele que é do Partido Republicano. Quer dizer, aí está aí o Bolsonaro agradando ao Partido Militar, ao Partido Republicano, ao PP, né, que tem a presidência da Câmara, condecorado, ao DEM, né, que tem a presidência do Senado, e assim por diante. Né? É a política de fortalecendo as bases bolsonaristas, né, enquanto eles vão procurando aí passar pelas pressões que sofrem, né, resultado da rejeição da maioria da população, né, à política criminosa do governo. Bom, o nome ainda não foi confirmado oficialmente, porque depende do aval do governo sul-africano, mas está lá, já foi encaminhado, né? E aí será depois submetida aí à apreciação de setores do Congresso. Bom, seguindo na nossa pauta, né? Vamos destacar aqui, mudando de tema. A gente já falou esse tema aqui na sexta-feira, mas queria destacar aqui brevemente, né? Só como um balanço de um evento não ocorrido, ou ocorrido na internet nesse final de semana, que pelo segundo ano consecutivo, né, isso aí também mostra a força, em alguma medida, do Bolsonaro, que é a força da atividade. Né? Essa imagem que vocês vão ver aí, colocada pela nossa produção, não é de ontem, não é do ano passado. Essa imagem é de anos anteriores, aí de 2019, da parada gay em São Paulo. E mostrando que esse movimento, né, esse evento, né, como a gente vem assinalando há vários anos, e com a cumplicidade de setores da esquerda, é um evento dominado, né, por esses interesses capitalistas, mercantilistas, pela direita, né, no momento do que mais do que nunca, né, a imensa maioria dos homossexuais precisavam sair às ruas, né, e tinham todas as condições para fazer isso daí, embalado pelos atos do último dia 29, né, em que centenas de milhares de pessoas foram às ruas. Quer dizer, quando era a hora do movimento gay sair às ruas, protestar, né, contra a perseguição política, contra a matança de homossexuais, a perseguição da direita, o pessoal fez live, né, escolheu aí temas totalmente secundários nesse momento, né, como é o caso do problema da AIDS. Quando você tem no Brasil, né, queria chamar a atenção, você tem no Brasil
que poderiam ter apresentado aí quantos desses, dezenas de milhares, né, não foram companheiros homossexuais, leis, travestis, né, transexuais e etc. Ninguém lembrou dessa realidade. Né? Ninguém lembrou da Covid, ninguém lembrou do desemprego que atinge aos LGBTI, etc. Né? A preocupação, como esse movimento é dominado de uma... Nem a esquerda chamou nenhum protesto. O pessoal ficou na live, na internet, né, falando de assuntos secundários, mostrando que é um movimento, né, dominado pela direita, pelos capitalistas, né, que se aproveitam do evento para ganhar dinheiro. Né, e faltou a esquerda, principalmente aquela esquerda que tira proveito eleitoral, né, para eleger deputado, para fazer bancadinha. Aí o pessoal lembra de se apresentar como defensor da causa dos homossexuais, o que fazem com muita, né, demagogia. Né? Mas agora, na hora de lutar, nada. Né? Os setores que têm uma influência, um peso eleitoral, né, que organizam esses setores, nada. O pessoal aceitou, né, se submeteu à política da direita do fique em casa, não proteste. Né? Mesmo que estejam matando milhares e milhares de companheiros LGBTI, etc., né? Mesmo que o pessoal esteja sendo reprimido pela direita, trucidado, né? Que esteja amargando desemprego, fome, nada. Né? Mostra aí o caráter muito reacionário da imensa maioria desse movimento, né? E da falta de independência, de autonomia dos setores que os dirigem, né? Que usam o movimento para fazer demagogia, né? Mas na hora que se trata de defender os interesses da população, absolutamente nada. Bom, essa demagogia, obviamente, a gente viu aí nos canais de televisão, né, que lembraram a data, comemoraram o fato de que não houvesse manifestações de rua, o que com certeza teria que ser feito aí sobre a bandeira do Fora Bolsonaro, né, homofóbico, genocida, né, inimigo, né, da população homossexual, travesti, né, ele que já expressou aí inúmeros... Não houve nada, né, diante de um governo tão reacionário e tão inimigo do povo. Bom, agradecer aqui o Carlos Adustos, né, aí pela contribuição, saudando aí, muito obrigado, né, queria agradecer muita gente chegando por aqui no nosso canal, compartilhando conosco aí. Eu acho que o pessoal está mandando um link aí, manda aí para os amigos nos grupos, né? Chama para assistir a Causa Operária TV, o resumo do dia. Agradecer, desta vez eu consigo, né? Pela figurinha simpática, pela contribuição, né? Um salve aí, muito obrigado. E vocês aí sigam um bom exemplo do Carlos Adustos, do Desta Vez Eu Consigo, e de outros que já contribuíram aqui, contribuam com a gente, né? Nós precisamos aí muito, muito, muito da sua contribuição. O pessoal já está comentando aqui a eleição do Peru, daqui a pouco nós vamos falar desse tema. Né? O pessoal já colocando aqui informes aqui no nosso chat, o pessoal está ligado aí, está acompanhando a situação também aí nas eleições peruanas. Daqui a pouquinho, aqui na nossa pauta. Na pauta agora, a Copa América, né? Um tema central aqui do nosso programa. Bom, o dia de hoje foi marcado aí por uma série de episódios, né, relativos às articulações políticas no mundo do futebol. Né? Porque em muitos momentos a gente viu muita gente tentar dizer que o futebol não tem nada a ver com política, o que obviamente é uma tontice. E que esses últimos acontecimentos, acho que teve gente até aqui no chat que escreveu que era uma tentativa de politizar o futebol. Não, o futebol, né, como todo movimento social, esportivo, cultural, que tem a ver realmente com amplas parcelas da população, ele é uma coisa totalmente politizada. Né? Não existe isso daí. Não existe nenhuma movimentação, desde a eleição da diretoria de clube, né, dos clubes aí mais importantes do país, ou até dos pequenos aí em cidades do interior, que está ligado aí a um cara que ou é vereador, é cabo eleitoral de um vereador, né, de um movimento social, né, como nos grandes clubes que você tem aí verdadeiras máquinas, né, ligadas aí principalmente a partidos da burguesia,
mas em alguns casos até mesmo a partidos de esquerda. Bom, e não é diferente, obviamente, nunca foi, né, e nunca será com a seleção brasileira. Bom, nos últimos dias, a gente viu aí uma sequência de episódios relativo à questão da Copa América. Hoje, né, foi anunciado aí o afastamento do presidente da CBF, né, o Rogério Caboclo, é isso? Rogério Caboclo, exatamente. Sobre acusação de assédio sexual. Bom, queria destacar que, obviamente, independente do que tenha ou não ocorrido aí, né, as denúncias de assédio sexual têm sido, nos últimos anos, denúncia típica de afastamento político. Né? Não só no Brasil, não só no mundo do futebol, né, mas a gente viu, por exemplo, nós tivemos alguns anos atrás aí o caso do candidato que estava para ganhar a eleição na França, do Partido Socialista, né, que foi afastado com denúncia de assédio sexual feito aí por setores ligados aí aos Estados Unidos. Né? Nós tivemos inúmeros casos, inclusive no futebol. Né? Alguns casos, inclusive, que ficaram comprovados depois que eram mera falsificação. Então, em primeiro lugar, nós temos que olhar com tudo isso aí com enorme desconfiança, né? Porque sempre o que está por detrás dessa movimentação não tem nada a ver com moralidade, ética. Isso aí são palavras que são usadas, mas são interesses. Até porque, vamos ter claro, né? Assédio, baixaria, todo tipo de corrupção, isso aí domina, né? Isso aí faz parte do feijão com arroz do dia a dia, né? Dos clubes, né? E de todas as instituições que comandam o futebol e todos os esportes no Brasil e no mundo. Né? Então, achar que não é assim, né? Então, tem corrupção, tem problemas de assédio, todos eles estão envolvidos nisso, provavelmente, mas só é denunciado, né? Sempre a gente tem que olhar que quem denuncia tem algum interesse, não é defender o interesse das mulheres, não é defender aí a moralidade, o combate à corrupção, que isso tudo é argumento de ocasião. Bom, então houve, num golpe aí espécie de golpe de Estado, né, finalmente aí o Conselho de Ética acabou afastando o presidente da CBF, o Rogério Caboclo. Bom, no meio disso tudo, né, o técnico da seleção brasileira, né, acabou se pronunciando, né, o técnico, em nome inclusive dos jogadores da seleção, a favor da participação da seleção brasileira na Copa América, já que havia aí, né, toda uma campanha, uma ameaça, né, havia até uma campanha muito clara aí que você via na Globo e em outros canais de que os jogadores já teriam se decidido a boicotar a Copa América, né, de que já havia uma decisão, de que eles iam anunciar amanhã, após o jogo do Brasil, o último jogo dessa fase pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Ontem, por exemplo, o Fantástico, né? Bom, aí hoje, só antes, então tem a imagem do Tite aí, o Tite foi aí e declarou que a posição, né, dele, dos jogadores, né, da seleção, no sentido de participar, que a convocação vai ser feita já na quarta-feira para participar, né, dos Jogos da Copa América. Né? Bom, aí a pergunta tema do nosso programa, e que vale a pena a gente discutir aqui, porque os detalhes das fofocas você pode ouvir aí da gravação do que disse o Rogério, supostamente teria dito o Rogério Caboclo para a secretária que ele teria assediado, e assim por aí vai. Mas o importante e fundamental é o seguinte, é compreender o que está por detrás, quais são os interesses. Até para não ser feito de otário, né? Para não ser passado para trás, né? Para você não adotar a posição do seu inimigo, o inimigo de classe, aquele que te explora, que te oprime. Né? E se você não compreende o que está acontecendo, você vira um mero torcedor. Né? E essa torcida ela é embalada por interesses bem concretos, que no caso do futebol envolve bilhões
né? É um negócio da China, é o esporte mais popular do mundo. Bom, então, em primeiro lugar, é preciso destacar. Ontem, né, nós vimos aí a Rede Globo colocar no Fantástico o relator da CPI, né, uma das figurinhas que tinham caído no ostracismo da política nacional, estava esquecido, aí estava mofando lá no armário, né, o Renan Calheiros, acho que tem imagem dele aí, fazendo campanha, né, a favor de que os jogadores, ele endereçou uma carta, anunciou dizendo que ele pedindo aos jogadores que se insubordinassem, né? Que se levantassem contra a Copa. Olha, veja só. E muita gente falou, nossa, que coisa maravilhosa. Nós temos aí o Renan Calheiros, o homem que conduziu aí o processo de impeachment no Senado da presidenta Dilma, quando ele era Senado, era presidente do Senado. Ele que foi ministro do Collor, que teve no ministério do Sarney, né? Agora ele é um homem defensor da moral, dos bons costumes. Que espírito benigno. A gente viu também aí o Mourão, essa imagem anterior aí, produção, né, do vice-presidente da República, o Mourão, dizendo para o Tite, né, ameaçando o Tite aí, ó, se cuida, se não quer ser técnico de seleção, o cargo de técnico de treinador do Cuiabá, né, o Cuiabá está precisando de treinador, porque o treinador do Cuiabá foi demitido, né? Bom, toda uma disputa, né, onde para muita gente parece assim, simplesmente uma disputa política. Não, mas o que está em questão é muito mais. É também uma disputa política, mas por trás da disputa tem interesses materiais e políticos muito maiores do que esses que aparecem, né? Bom, então vamos destacar aqui algumas coisas. Em primeiro lugar, essa campanha é uma campanha reacionária contra a Copa, né? Quem está comandando a campanha? A Rede Globo. A Rede Globo, que não é contra a realização do Campeonato Brasileiro, né, com 20 clubes. Na Copa América são 10 seleções, né, são 600 e poucas pessoas. A Rede Globo não é contra a realização das Olimpíadas, onde só o Brasil deve levar uma delegação maior do que todas as delegações da Copa América juntas, né? A Rede Globo está fazendo campanha, todo dia tem anúncio. Nossa, vem a Olimpíada, faltam tantos dias. Por que, então, toda essa indisposição contra a Copa América? Porque o Brasil tem pandemia, né? Mas não tem risco nas Olimpíadas da variante chinesa, indiana contaminar milhares de pessoas. Não tem delegações de vários países ameaçando não participar. Não tem protesto no Japão contra a realização dos Jogos Olímpicos? Tem, tudo isso tem. Para a Globo não importa. Por que, então, só a Copa América? É porque a Copa América, a Rede Globo perdeu os direitos de transmissão da Copa América, né? A Libertadores, a Globo não está contra. Tem mais times da América jogando a Libertadores do que a gente vai ter envolvidos aí na Copa América, né? Mais times, né? São dezenas de clubes de mais países de toda a América. E por que, então, Libertadores pode, Copa América não? Brasileiro, Campeonato Brasileiro, não tem problema, não tem perigo. Agora, na Copa América, a Globo perdeu o direito de transmissão, e aí uma campanha, né? E o Renan, que é filhote antigo da Rede Globo, né? Desde a época do ACM, no comando do Ministério das Comunicações, já era um aliado da direita e da Rede Globo, está aí envolvido, né, como toda a CPI nesse esquema, né? Bom, e além disso tem um outro interesse muito claro, né, que é o vale tudo, para não falar de vacina, né, não falar de auxílio, não falar que está morrendo milhares de pessoas, que continuam morrendo todo dia, né, de que os hospitais estão aumentando a lotação, aí areia nos olhos da população. Vamos falar de Copa América agora, vamos falar de veto à Copa América. Bom,
E aí nós temos por cima disso, é bom destacar, interesses ainda mais poderosos. Porque todo mundo sabe, aqui vamos deixar claro, existe uma campanha contra o futebol brasileiro. Né? A Copa América, quem é que está aí com o pé nas costas como favorito para ganhar a Copa América? O Brasil. É um reforçamento, é pequeno, momento de crise, mas é um reforçamento do futebol brasileiro. Aí muita gente dirá, mas até o Neymar e os jogadores que jogam na Europa, eles que apareceram liderando a crítica à Copa América. Por quê? Quem são os patrões deles? São os clubes europeus, as confederações e federações da Europa que querem ferrar com o futebol brasileiro, que estão interessados que não haja Copa América, mas pode ter Copa da UEFA, pode ter Liga dos Campeões, pode ter isso, pode ter aquilo, só não pode ter Copa América. Né? E aí a esquerda entra nessa conversa fiada, porque dizendo que tem que ser contra a Copa América, porque o Bolsonaro vai tirar vantagem política. Ora, vamos deixar de ser idiota, vamos deixar de ser tonto, vamos deixar de fazer o jogo da direita, porque se é para apoiar a Globo contra o Bolsonaro, é melhor não ficar com ninguém. Vamos ser otário, não vamos ser marionete do imperialismo, né? Não vamos ser moleque de recado, ventríloco, né, dos interesses internacionais, de gente que quer já começar a atacar o Brasil nesse momento. Né, houve até especulação de que a FIFA poderia punir o Brasil e deixar o país, de repente, fora da Copa do Mundo. Olha que coisa de canalhas. São interesses políticos contra o Brasil, contra o futebol brasileiro. Né? E nós vamos apoiar isso daí só porque supostamente seria contra o Bolsonaro. Deixa de ser otário. Né? É como se os Estados Unidos falassem que vão ocupar a Amazônia para proteger a Amazônia contra o Bolsonaro. Só um otário, né? Alguém que não defende os interesses nacionais, vai apoiar uma medida como essa. Né? Se a Rede Globo falar que nós temos que apoiar o controle internacional da Amazônia, da França, dos Estados Unidos, porque eles vão proteger a Amazônia, nós vamos defender esse tipo de estupideza? Tem que deixar de ser otário. E mais uma vez nós temos a esquerda da Lava Jato, né? Aquela esquerda que defendeu a Lava Jato, a esquerda que defendeu o Moro contra o Lula, está apoiando esse tipo de medida, está chamando a fazer ato contra a Copa. Não queremos fazer ato contra a Copa América, nós queremos fazer ato contra o Bolsonaro, nós queremos fazer ato para derrubar o Bolsonaro, para conquistar vacina, para conquistar auxílio emergencial. Nós não vamos, é uma política de desviar, né, a mobilização popular para outros interesses, para o interesse da Globo. Né? Nós não vamos fazer par com o Galvão Bueno, não vamos fazer par com o Luciano Huck, com os direitistas da Globo que apoiaram o golpe. Levantar a moral deles para depois eles virem de novo. Né? Defender aí a cassação do Lula, a prisão do Lula, né? A repressão, a mobilização dos trabalhadores. Política reacionária. Da mesma maneira que foi reacionária a posição da esquerda, que apoiou aí o Não Vai Ter Copa em 2014, né, que fez coro com a direita. Né? Nós, a direção nacional do Partido da Causa Operária, os comitês de luta e reunião nesse final de semana, nós não vamos participar de nenhum ato contra a Copa América. Nós vamos às ruas para derrubar o Bolsonaro. Né? Nós que fomos às ruas em primeiro lugar, né, na mobilização contra o Bolsonaro, no 1º de maio de luta, enquanto o pessoal estava lá de rabinho preso, né, fazendo ato junto com o Fernando Henrique Cardoso, que agora está contra a Copa América também. Nós não vamos fazer a política da direita. Ser contra a Copa é a política da direita. Ah, mas o Bolsonaro está a favor. E daí? O Bolsonaro está a favor porque ele quer fazer demagogia. Né? Ele não é otário, que ele vai ser... Inclusive, com esse tipo de política, a esquerda entrega, né, um interesse popular que, vamos ser sinceros, o povo brasileiro não está nem aí se tem Copa América, ele quer auxílio emergencial. Né? Ele gostaria de ver o Bolsonaro pelas costas. Né? Ele não quer que a Globo transmita o jogo do Flamengo, do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro, mas não transmita, não tem a Copa América, porque tem uma preocupação com o vírus. Deixem de ser cretinos, cínicos. Né? Da nossa parte, não vai ter nenhum apoio a essa política reacionária, distracionista, e a esquerda que participar disso, né? Você tem dois tipos de gente. Tem o cara que participa porque
é ingênuo, está sendo levado numa maré, numa confusão, né? E aí nosso papel de fazer uma campanha é esclarecer. E tem o cara que é mal intencionado, está querendo apoiar a direita, está querendo fortalecer a Globo, né? Está querendo apoiar um setor da burguesia que está querendo levantar a cabeça, mas não é para apoiar o povo, não é para derrubar o Bolsonaro, né? É para fazer o seu próprio cartaz para agir contra a classe trabalhadora. É isso aí, né? Essa é a nossa posição. Aqui, vamos deixar claro, nada de sair às ruas contra a Copa, vamos sair às ruas contra o Bolsonaro, por auxílio emergencial, por vacina para todos e pelas demais reivindicações dos trabalhadores. Né? Bom, vamos em frente. Nós vamos falar mais disso aí nos próximos programas. Se você quiser ver mais sobre o tema, acompanhe aí na Causa Operária, nosso diário Causa Operária, causaoperária.org.br. E amanhã também tem análise política com o companheiro Rui Costa Pimenta, em transmissão simultânea com o canal 247, né? E com certeza esse tema vai estar sendo debatido amanhã a partir das 16 horas. Indo em frente aqui na nossa pauta, que está chegando a nossa hora, CPI, política de tirar a casquinha, um tucano diz que vai responsabilizar Bolsonaro. Olha que coisa. Está aí o jogo de cena. Bom, o membro da CPI é o senador Tasso Gereissati, né? Ele que é membro da CPI da Covid, é o principal representante, a estrela dos tucanos na comissão. Ele acredita que a investigação vai levar à responsabilização do presidente Jair Bolsonaro. Bom, se alguém acredita que isso vai dar em alguma coisa, me desculpe, mas está fazendo papel de otário, né? É óbvio que essa política aí é discurso eleitoral, né? E está vinculado, inclusive, com a nossa próxima notícia, né? Que o Fernando Henrique Cardoso, né, anunciou que pretende chegar a um acordo no PSDB justamente para lançar quem? O senhor Tasso Gereissati como candidato do PSDB nas próximas eleições, né? Então a política aí, está aí o FHC ao lado do Tasso, né, dois defuntos da política brasileira. É bom lembrar que o partido deles, na eleição de 2018, né, depois deles terem derrubado a presidenta Dilma, junto com outros setores da direita, que não foi o Bolsonaro, gente, foi esse pessoal aí que derrubou a Dilma, né? O Bolsonaro só tinha o voto dele, só ia lá e falava besteira, né, elogiava o brilhante Ustra, com ele mais meia dúzia de maluco, né? Quem tinha a bancada, quem contratou os advogados, quem fez o processo, quem comandou foram esses criminosos aí, ó. Eles que aprovaram a reforma da Previdência, junto com o DEM, junto com outros setores. Pois bem, o FHC anunciou aí a articulação para tentar chegar a um acordo no PSDB e fazer do Tasso Gereissati o candidato de consenso. Isso porque, supostamente, o João Dória estaria desistindo, caminhando aí para desistir da candidatura, uma vez que não tem tido bom desempenho nas pesquisas. O Luciano Huck, apontado aí como possível candidato, também estaria abandonando o campo. Parece que o pessoal divulgou aí que ele estaria mais interessado em substituir o Faustão do que o Bolsonaro. Ele quer substituir o Faustão no programa de domingo. Vai ganhar uma nota preta, né? E, obviamente, também foi analisado aí o fraco desempenho, né, do Huck aí, que juntando toda essa turma, né, mais o Bolsonaro, por enquanto, não consegue ter nem o total de intenção de votos do ex-presidente Lula, né? Então, há uma tentativa de chegar a um acordo, né? Dória... bom, tudo isso, na realidade, pode ser aí já uma sinalização de que o pessoal vai, de fato, para apoiar o Bolsonaro, né? Lançando, inclusive, um candidato muito bom para perder as eleições, né? Como é o Tasso Gereissati, e para permitir que outros vigaristas, direitistas, genocidas, como Dória, né, repita em 2022, né, mas mesmo depois de todos os atritos com o Bolsonaro, e tá aí. Né, por alguma vez você já viu esses políticos da direita terem aí pudores, vergonha na cara, né, e aí você pode ter a reedição do Bolsodória em 2022. Né? Eles já fizeram isso em 2014, onde todos eles apoiaram o Bolsonaro para evitar
vitória do candidato, o substituto do Lula, o reserva do Lula nas eleições, o Haddad, né? E por que não fazer de novo, né? Ou a gente vai acreditar que eles de fato pensaram melhor e vão olhar aí o interesse do povo brasileiro. Bom, essas manobras mostram que todas as articulações aí e manobras do FHC para aparecer ao lado do Lula é para se reciclar, né, e procurar ter força diante dessa situação. Bom, como o nosso tempo está ficando curto, eu vou destacar aqui rapidamente algumas resoluções, nós vamos falar disso aí ao longo da semana, né? Se reuniu nesse final de semana a direção nacional do Partido da Causa Operária, né? E a direção do PCO fez um extenso debate aí sobre a situação política, né? Destacando aí as articulações golpistas, né? Houve um debate aí sobre o perigo de um golpe de Estado, né? Que, diante da impossibilidade, das dificuldades da direita de derrotar eleitoralmente a esquerda, né? Como a gente vê aí na enorme intenção eleitoral do Lula, né? A gente não deve ter nenhuma confiança, né? Porque a vitória eleitoral do Lula poderia representar aí, né, uma derrota, né, por mais que possa tentar aí haver uma política de chegar a um acordo com o setor da burguesia, mesmo por parte de setores da esquerda, né, evidentemente que a burguesia não deu o golpe, não destituiu a Dilma, prendeu o Lula, né, matou, prendeu, arrebentou, elegeu o Bolsonaro para agora, né, entregar, né, nós estamos diante de um processo que vai para uma radicalização política muito intensa, e onde a gente vê que a direita está, né, botando as manguinhas de fora, está reunindo aí as suas tropas, né, a extrema-direita está se articulando, inclusive, para colocar sobre o seu comando aí as Forças Armadas, né, mesmo se for preciso, como a gente viu aí, agindo muitas das vezes até mesmo contra setores muito contidos, né, da esquerda e da direita da burguesia, que gostariam de impor limite a essa situação, né? Então nós temos que abrir o olho diante dessa situação, debater e principalmente mobilizar, né? A palavra de ordem central nesse momento é ganhar as ruas, né? É reforçar o que a gente viu aí no último, primeiro, a onda que se levantou lá no 1º de maio, né, com um ato independente na Praça da Sé. Pode ir soltando as imagens aí, produção. Que a gente viu crescer enormemente, né, nas ruas desde 31 de março, né, como nós estamos vendo aí nessa imagem, depois no 1º de maio e recentemente no 29 de maio, né, onde centenas de milhares de pessoas foram à rua. É preciso, né, fazer aí que essa onda se levante ainda mais, né? Essa onda precisa ser forte o suficiente para derrotar a ofensiva da direita. É a única possibilidade, né, realmente de vitória dos trabalhadores diante da situação. Acreditar aí na pandemia, na CPI da pandemia, apostar nas articulações com golpistas de carteirinha, né, vendidos para o imperialismo, como Fernando Henrique Cardoso e a direita burguesa, né, golpistas de primeira hora, é acreditar em conto da carochinha. Então, a palavra de ordem é a mobilização. Nós vamos falar bastante desse tema aqui, dessas resoluções nos próximos dias. O PCO está convocando uma plenária. Queria já convidar você amanhã. A partir de amanhã nós vamos ter aqui, divulgar aí no sábado, a partir das 15 horas, vamos realizar uma grande plenária. Estamos convidando todos os setores da esquerda que querem formar um bloco vermelho, um bloco combativo nesses atos do dia 19. Vamos pintar as ruas de todo o Brasil ainda mais de vermelho, né, levar para a rua as reivindicações dos sem-teto, né, de todos os setores que lutam contra a privatização, né, dos setores que defendem, que precisam do auxílio emergencial, a luta por vacina e a luta pelo fora Bolsonaro, né, sem perda de rumo, sem confusão, né, sem se orientar pela pauta da Rede Globo. Né. Nesse movimento de luta, a Globo, a gente não pode repetir 2013, né, e deixar a direita e a Globo se infiltrar e dar linha política e dizer para a gente que nós temos que ir protestar
contra a Copa América. Não, nós queremos protestar e derrubar o Bolsonaro. A Globo, inclusive. Né? Então tá aí o chamado, sábado, 19 de junho, vai ser muito maior, né? Bonita imagem aí, bonito cartaz aí. Dia 29 foi grande, 19 de junho vai ser muito maior. E nos próximos dias nós vamos estar falando aqui das atividades, né? Começando aí pela plenária, né, do Bloco Vermelho, né? Nós vamos estar convidando aí vários companheiros da esquerda, nós já estamos dirigindo aí o convite, né? Aqueles setores que querem ir para as ruas, pintar as ruas de vermelho, ter uma mobilização ainda mais combativa, com colunas de trabalhadores, dos movimentos sociais, né, para dar essa feição combativa, porque é preciso organizar um movimento forte para derrubar Bolsonaro. Produção, eu vou pular na pauta aqui. Vamos deixar o vídeo dos professores para encerrar o programa. Vou pedir ajuda sua, da produção, para inverter a ordem, e vamos falar do Peru, né, porque o pessoal está aqui ansioso, né, muitos comentários. Se realizaram ontem, né, as eleições aqui no nosso vizinho, né, no Peru, disputada, é o segundo turno das eleições, uma disputa muito acirrada, né, entre a candidata da extrema-direita, a Keiko Fujimori, e o candidato que aparece como representante da esquerda, uma esquerda bastante conservadora, né? Não há uma liderança de esquerda reconhecida como a gente tem no Brasil, na figura do ex-presidente Lula, ou na Bolívia, em menor grau, mas também muito expressiva, do Evo Morales, um professor de posições bastante conservadoras, mas que apareceu como candidato da esquerda e galvanizou aí, catalisou, né, melhor dizendo, o posicionamento, a revolta popular, né, no Peru, que, só para lembrar, revisou na semana passada os dados da Covid e aparece aí com 180 mil mortos. Né, passou a ser o país no mundo com o maior número de mortos por milhão de habitantes. Né. Bom, a eleição, um dado importante é o seguinte: nós temos uma situação nesse momento, quando constam relatórios das 19 horas e 23 minutos, né? Foram computados 94,48% dos votos, quer dizer, um pouquinho menos do que 95% dos votos apurados, e o candidato da esquerda está com 50,3%, né? Um pouquinho mais do que 50%, do que a metade dos votos, 8.548.929 votos computados. Por sua vez, a candidata da direita, a Keiko Fujimori, tem 49,7%. Quer dizer, a diferença, né, é de 0,6 pontos percentuais, e em termos de números, isso aí está chegando cerca de 90 mil votos. Vou arredondar aqui para a gente não perder muito tempo, né? Depois vocês podem... os números... Bom, obviamente que está expressa aqui a polarização política. Não dá para fazer, como já está fazendo em alguns setores da esquerda, já comemorar o resultado. Por quê? Porque a gente tem visto, obviamente, que as eleições em toda a América Latina têm sido... Primeiro que não há muito o que comemorar, né? Não se trata aí de uma vitória de uma esquerda genuína, né? E só para a gente ter uma ideia, o candidato aí já... do Banco Central, né? Que vai recorrer, o Banco Central está sob o controle dos banqueiros, né? Dos agiotas internacionais, que isso aí vai ser mantido, né? E fez ao longo da campanha uma série de declarações muito conservadoras, não só nos aspectos dos costumes, né, mas são questões que mostram aí, ele se manifestou contra o direito das mulheres ao aborto, né, contra a união de casamento dos homossexuais, né, e assim por diante. Né, e o que a gente tem é um ajuntamento logicamente, de setores da esquerda que apoiam, na falta de outras alternativas, né? Mas não dá para a gente dizer que isso aí, muita gente querendo comparar com a vitória da esquerda aqui no Brasil, não tem
Bom, mas de qualquer maneira, a direita se unificou aí por detrás da candidata da extrema-direita. E um dado importante é o seguinte, ó, faltam ainda ser apurados, né? Faltam ainda ser apurados. O percentual total de votos a serem apurados é pequeno, né? A serem contabilizados. É coisa de pouco mais de 5%. Mas um dado importante, queria que vocês anotassem, amanhã a gente confere, né? Que da votação no exterior, foram contabilizados até agora apenas 23,7% dos votos. Qual a importância? Você tem milhares de pessoas que votam pelo mundo afora, uma eleição presidencial, né, como acontece em todos os países. Bom, e aí o que acontece na votação no interior? A candidata da extrema-direita tem 62% dos votos na votação no exterior, quase 2/3, né? E o candidato, por sua vez, obviamente, o candidato da esquerda, apoiado pela esquerda, 38%. Atualmente, nesse momento, essa diferença, que é de coisa de 18 mil votos, um pouco mais de 18 mil votos, ela, mantida atual patamar, né, esse índice, essa proporção, reduziria a diferença, né, isso aí seria multiplicado por 4, esses 18 mil votos favoráveis aí a Keiko no exterior, e a gente teria aí 72 mil votos. Né? Não seria suficiente, mas falta ainda uma parcela de votos do interior, né? Só para a gente... no Peru, faltam serem contabilizados 2,6% dos votos. No exterior, 76%, 75% e mais um pouquinho por cento. Né? É lógico que os votos do exterior são uma minoria, mas a candidata da extrema-direita tem ampla maioria e a gente precisa acompanhar. Né? A gente falou aqui na semana passada que às vésperas da eleição a burguesia, a direita, né, tratou de proceder aí à renúncia de 3 dos 5 responsáveis pelo o órgão correspondente ao TSE, lá que é a ONPE, a organização ONPE, que é o responsável pelo processo eleitoral no Peru, peruana, alguma coisa do processo nacional do processo, tá aí, ONPE, Organização Nacional do Processo Eleitoral. Dos 5 responsáveis, 3 renunciaram, né? E isso aí na semana da eleição, né? Se a gente teria aí todas as razões para desconfiar, né, de que, obviamente, se eles vão conseguir ou não, mas que a direita que se unificou por detrás da candidatura da Keiko, né, colocou aí como uma das cartadas possíveis um golpe na eleição. Então tem que acompanhar, vamos ver o que acontece. Né? Amanhã, se a gente já tiver um resultado, a gente lembra que no Equador, onde se teve um processo fraudulento, a eleição no primeiro turno demorou uma semana, né, até que se chegasse a um acordo de quem ia disputar o segundo turno contra o candidato da esquerda, que acabou ganhando a eleição contra o candidato da esquerda. Né? Então fica evidente, a gente não deve ser apressado, né? Vamos aguardar amanhã para a gente ter um balanço mais efetivo, mas é importante o sintoma da radicalização, da polarização política, e mesmo não havendo um candidato da esquerda tradicional, né, a população aí nessas eleições em toda a América Latina, inclusive em várias eleições no Brasil, né, onde muitas das vezes o candidato que aparece como candidato da esquerda é aí um conservador, né, que aparece aí sobre um rótulo, sobre uma fachada esquerdista. Gente, nós vamos terminando por aqui, que já deu a nossa hora. Não sem antes agradecer a Edna Castro pelo superchat. Muito obrigado aí, ela mandou aí um salve para a gente aqui. Antônio Carlos, obrigado por toda a sua dedicação e luta. Fora Bolsonaro. Muito obrigado, companheira Edna. Obrigado a todos vocês que compartilharam com a gente. Hoje teve protestos que eu só queria destacar, né? Protesto dos professores em frente à Câmara Municipal, né, por conta da política criminosa do governo do o Ricardo Nunes, que para fazer demagogia diz que não quer aglomeração, mas é a favor de reabertura das escolas.
né? A mesma política do PSDB, do Covas, do Dória, né? E protestos, e se der aí, produção, vamos terminar então com um vídeo que nós temos aí do companheiro Guga, né, da nossa corrente Educadores em Luta, em frente à Câmara Municipal, denunciando essa política criminosa das voltas às aulas. Vocês ficam com o vídeo, a gente termina o programa por aqui, e amanhã a gente volta com mais um resumo do dia. Muito boa noite e um abraço. Trabalhadores e trabalhadoras da educação do município de São Paulo, eu sou Augusto, sou da André Campo Limpo, da corrente Educadores em Luta, que é ligada ao PCO. Gostaria de fazer uma saudação e parabenizar todos os trabalhadores que estão aqui hoje, o comando de bases regionais, o Sindicep e todos aqueles que têm mantido com enorme bravura essa luta pela vida. Nós sabemos que quando um trabalhador abre mão de lutar pela sua vida, infelizmente, ele já não terá mais forças para lutar por nenhum outro direito. Porque, como diz a camarada Lourdes do Sindicep, a vida é o direito mais básico e essencial de um ser humano. E nós não podemos abrir mão desse direito. Todos aqui sabem as dificuldades que nós estamos enfrentando em mais de 100 dias de greve. Cada um de vocês sabem das noites em que vocês não conseguiram dormir, por saber de tantas incertezas, por saber de colegas que estão perdendo a vida, por não saber se teremos um salário no final do mês, por saber que estamos no meio de uma crise e onde os governos não ligam a mínima para a população. Como disse a Rosa Luxemburgo, só quem se movimenta sente a corrente que o prende. E nós estamos sentindo com bastante força essa corrente, porque a nossa categoria está dando um exemplo de luta, está dando um exemplo de resistência diante da pandemia. Talvez, se outras categorias estivessem como nós, na rua, denunciando o descaso da Prefeitura de São Paulo, o descaso do governo estadual do Dória e o descaso do governo federal de Bolsonaro com o povo, talvez a cidade de São Paulo não seria a cidade com o maior número de mortes do mundo. Nós moramos na cidade com o maior número de mortes do mundo. E, infelizmente, nós temos uma prefeitura e um governo estadual que seguem tapando o sol com a peneira, fingindo que os trabalhadores não estão morrendo. Mas nós precisamos fazer uma reflexão muito importante aqui hoje sobre os rumos do nosso movimento. Em primeiro lugar, saber que apesar das dificuldades que nós estamos enfrentando, a força do nosso movimento é isso aqui. É cada um de vocês se dispõe a sair de casa e ir na rua denunciar o genocídio que ocorre hoje. Porque se não fossem os atos de rua, se não fosse a bravura dos comandos de base do Sindicep de bancar os atos na rua, nós sabemos que a imprensa capitalista, que é ligada aos governos inimigos dos trabalhadores, não divulgaria nada do que está acontecendo nas escolas. Porque nós sabemos, se a gente não for para a rua, com os nossos cartazes, com as nossas faixas, com os nossos banners, a gente não tem como divulgar que mais de 300 trabalhadores já perderam a vida.
Se a gente não vai para a rua denunciar, a população não toma conhecimento da verdadeira farsa que acontece hoje nas escolas, onde não existe nenhum tipo de condição para recuperar conteúdo, onde a maioria dos pais não enviam seus filhos para as escolas porque sabem que as escolas não é segura. Então, nós estamos aqui dando exemplo e no dia 29 de maio nós vimos que a maré está mudando. Os trabalhadores brasileiros estão acordando desse longo sono onde se contou um conto, uma farsa de que seria possível enfrentar a pandemia em casa. Não é possível, porque nós temos governos inimigos. Então, para concluir, companheiros, nós temos que continuar o nosso caminho que nós estamos trilhando até aqui. Só há algum tipo de negociação hoje porque nós travamos essa luta, porque nós viemos para a rua. E nós não podemos sair da rua porque nós sabemos que está vindo a terceira onda, porque nós sabemos que o prefeito Ricardo Nunes e os seus comparsas querem aproveitar a primeira oportunidade para encher as escolas e nós não podemos permitir isso. Vamos continuar nossa caminhada, vamos continuar lutando até o fim e os vereadores e o prefeito Ricardo Nunes pode ter a certeza que a conta vai chegar. Nós não vamos esquecer dos nossos colegas mortos. Nós não vamos abrir mão de lutar contra esse genocídio. Sigamos a luta, sigamos a resistência, porque quem não resiste é porque já está morto. E nós não vamos desistir e nem vamos esquecer dos nossos mortos. É isso aí. Viva a luta dos trabalhadores do município de São Paulo.